Você é oficialmente uma minhoca da subordem lumbricina. Parabéns! A cultura popular chama você de engenheira do solo ou amiga do jardineiro. Na prática, você é um tubo digestivo com ansiedade crônica, condenado a viver rastejando na sujeira e no escuro. Sua existência é tão irrelevante que você nem tem esqueleto. Você é basicamente uma mangueira feita de carne e água pressurizada. Sua vida começa num lugar que parece seguro, mas é um cenário de filme de suspense. Um casulo amarelado, duro, com formato de limão, enterrado na terra. Você não está sozinho lá dentro. Existem outros ovos, seus irmãos em potencial. E aqui a natureza já mostra que te odeia. O espaço é pequeno e a comida, um fluido nutritivo, é limitada. Dependendo da sua espécie, o clima dentro do casulo pode virar um jogos vorazes microscópico. Em muitos casos, rola uma competição brutal por recursos. Os embriões mais rápidos e desenvolvidos devoram os nutrientes e deixam os outros morrerem de fome antes mesmo de nascerem. Em situações extremas, acontece o canibalismo intrauterino. Você começa a vida comendo seus próprios irmãos ou sendo comido por eles. É a primeira lição do subsolo. Se você não for rápido, você vira almoço, mesmo que o predador seja seu gêmeo, que eclodiu 5 minutos antes. Quando você finalmente sai do casulo, a situação não melhora. Você é uma coisinha albina, transparente e patética. Você não tem dentes, não tem olhos, não tem pernas e não tem armas. Você é um pedaço de espaguete vivo, esperando para ser sugado por qualquer coisa maior que uma formiga. E não espere que a história se lembre de você. Sua família tem um problema sério de falta de legado. Como você não tem ossos nem concha, você quase nunca vira fóssil. Seus ancestrais estão na Terra há centenas de milhões de anos, desde antes dos dinossauros, mas quase não deixaram rastro. Eles viveram, cavaram e morreram na obscuridade total. Você é um fantasma geológico. Seu corpo é uma piada de engenharia, é um cilindro cheio de anéis, onde cada pedaço repete os mesmos órgãos, tudo controlado por um sistema nervoso que só serve para uma coisa: entrar em pânico. Você não pensa, você reage. Seus nervos têm fibras gigantes feitas especificamente para te fazer recuar na velocidade da luz ao menor toque. Sua vida é um estado constante de prontidão para o terror. Você vive no limite do infarto. Se tivesse um coração decente para isso, você tem 5 pares de corações, mas eles são só bombas de sangue glorificadas. Bem-vindo ao mundo real. Sua missão agora é simples e deprimente: comer terra, fugir da luz e tentar não secar. Mas vamos falar de identidade. Seu nome científico é Lumbricus. O famoso Carl Linnaeus, que deu nome a quase tudo na biologia, não estava num dia muito criativo em 1758. Lumbricus é simplesmente latim para verme. Pois é, você é tão básico que seu nome oficial é a descrição genérica da sua forma. Você pertence ao filo Annelida, os anéis, porque seu corpo é basicamente uma pilha de pneus de carne colados um no outro. Sua história familiar é um mistério e a culpa é sua. Como você é um bicho de corpo mole, sem ossos, sem dentes duros e sem carapaça, você não vira fóssil. Quando você morre, você derrete e some. Os cientistas acham que seus avós distantes já estavam por aí no Cambriano, uns 500 milhões de anos atrás. Talvez como um ancestral chamado Denicaeta tuculus, mas nem a ciência tem certeza. Você é um fantasma geológico. Sua família construiu o solo do planeta, mas não deixou nenhuma foto para contar a história. O grande erro da sua linhagem aconteceu quando decidiram sair da água e vir para a terra firme, seguindo as plantas primitivas. Parecia uma boa ideia na época. Vamos colonizar o solo, só que seus ancestrais esqueceram um detalhe técnico fundamental: evoluir um pulmão, ou uma pele grossa, ou olhos. Basicamente, você decidiu virar um animal terrestre, mantendo o kit de sobrevivência de um animal aquático, e agora você paga o pato todo dia. A consequência dessa escolha evolutiva estúpida é que você vive numa prisão de umidade. Como você não tem pulmões, você faz a troca gasosa direto pela pele. O oxigênio precisa se dissolver no muco nojento que cobre seu corpo para entrar no seu sangue. Isso cria uma regra de ouro cruel. Se sua pele seca, a barreira se fecha. Você não morre de sede, você morre asfixiado, sufocando ao ar livre. Você é um animal terrestre que morre se ficar exposto ao ar seco. Genial, e a visão? Esquece, você não tem olhos, você tem sensores de luz chamados células de Hess, espalhados na pele, principalmente na cabeça. Eles não te mostram imagens ou paisagens bonitas, eles funcionam como um alarme de ataque aéreo. Se eles detectam luz, seu sistema
sistema nervoso primitivo grita: Sol, morte, volta para o buraco. A luz ultravioleta não te bronzeia, ela te paralisa e necrose sua pele. Você vive num mundo onde o nascer do sol é um evento apocalíptico. Essa é a herança gloriosa da sua família. Um corpo mole, sem esqueleto, sem olhos e sem pulmão, forçado a viver num ambiente que quer te secar e te queimar o tempo todo. Você não conquistou a terra firme, você vive escondido nela, como um fugitivo biológico, rastejando na escuridão porque o mundo lá fora é tóxico para o seu design falho. Você não é um sobrevivente, você é um erro persistente que só continua vivo porque aprendeu a se esconder muito bem. Que vidinha, hein? Ok? Você cresceu um pouco. Se você não foi canibalizado no casulo e não secou na primeira saída, agora você é um adolescente subterrâneo. Isso significa que você entrou oficialmente para a força de trabalho. Sua profissão? Comer o mundo, literalmente. Você é um tubo digestivo com uma missão impossível: processar toneladas de terra para extrair o mínimo de nutriente de folhas podres. Sua vida é um turno de trabalho eterno de mineração e digestão. Você consome todo santo dia algo entre 50% e 100% do seu próprio peso corporal em terra. É como se um humano tivesse que comer 70 quilos de lasanha misturada com brita todo dia, só para não morrer de fome. E como você faz isso sem dentes? Você não tem molares, caninos, nada, sua boca é só um buraco de sucção. Para mastigar, você usa uma técnica primitiva e humilhante. Você engole pedras. Pequenos grãos de areia e minerais vão para a sua moela. Um estômago musculoso que tritura tudo. Você carrega um moinho de pedra dentro da barriga. Sua existência se resume a arrastar seu corpo mole pela escuridão, engolindo o próprio caminho, triturando pedra com tripa e cagando o que sobra. Os humanos chamam isso de fertilizar o solo e acham lindo. Para você é só um transtorno alimentar compulsivo necessário para sua sobrevivência. Além de engolir pedras, seu corpo tem que lidar com a química pesada de viver no subsolo. O solo é cheio de dióxido de carbono e seu metabolismo produz ainda mais. Se você fosse um animal normal, você exalaria isso. Mas você não tem pulmão, lembra? Então você corre o risco de se envenenar com seu próprio gás, ficando ácido por dentro. A solução da natureza: as glândulas calcíferas. É um nome chique para dizer que você tem órgãos no esôfago que pegam o gás carbônico e o transformam em pedrinhas de cálcio, calcita pura. Você literalmente cristaliza sua respiração em pedra e joga fora pelo intestino. Você é uma máquina química que transforma ar viciado em cimento para não derreter por dentro. E claro, isso ajuda a cimentar a parede do seu túnel, porque viver na própria sujeira requer manutenção estrutural. E o seu cérebro? Bom, ele é um gânglio minúsculo, mas teve um fã famoso, Charles Darwin, o pai da evolução. Passou anos olhando para você. Ele achou incrível que você puxa folhas para dentro do buraco pela ponta e não pelo talo para não entalar. Ele chamou isso de inteligência. Pois é, o auge da sua capacidade cognitiva é saber que um triângulo passa melhor pelo buraco se entrar pela ponta fina. Você é um gênio da geometria básica de sobrevivência. Enquanto outros animais aprendem a caçar ou usar ferramentas, você ganhou o Nobel da minhoca por não entalar a porta de casa com uma folha seca. Mas olha que legal, você atingiu a maturidade sexual. O sinal, aquele anel inchado e mais claro no seu corpo, o clitelo. Parabéns, agora você é pai e mãe, você é um hermafrodita simultâneo. Na teoria, isso é o máximo da eficiência. Na prática, só torna sua vida amorosa uma confusão viscosa. Você não pode se autofecundar, você precisa encontrar outra alma penada na escuridão. O ritual de acasalamento é, sem dúvida, uma das coisas mais nojentas da natureza. Vocês se encontram geralmente na superfície, o lugar onde tudo te mata, e se alinham em posições opostas, cabeça com cauda. Aí começa a produção industrial de gosma. O clitelo secreta um muco adesivo tão forte que prende vocês dois num tubo de limo. Vocês ficam ali, colados, imóveis, vulneráveis, parecendo um único espaguete gigante. Durante horas vocês trocam esperma. O material sai por poros, viaja por canaletas externas na pele, sim por fora, e entra em
depósitos no corpo do outro. Não tem fertilização agora. Vocês são apenas dois depósitos trocando encomendas biológicas. E o pior, enquanto estão nesse transe viscoso, vocês são o alvo perfeito. Um pássaro que passar e ver duas minhocas coladas não vê amor, vê uma promoção de leve 2 pague 0. O sexo para você é um risco de morte duplo. Mas a parte mais bizarra é como a fertilização acontece. Não é dentro de você. Depois que vocês se separam, seu clitelo produz outro tubo de muco, dessa vez cheio de albumina. Você começa a rastejar para trás, deslizando para fora dessa camisa de gosma. Conforme o tubo passa pelos seus poros femininos, ele recolhe os óvulos. Quando passa pelas espermatecas, recolhe o esperma que o outro deixou guardado ali. A mágica acontece fora do seu corpo, nesse tubo que se fecha nas pontas e vira um casulo duro, amarelo, com formato de limão. Você larga isso na terra e vai embora. É uma gestação externa onde você abandona os filhos numa embalagem selada e torce para o melhor. E tem um detalhe trágico: todo esse esforço pode ter sido inútil. Existe uma chance enorme de você já estar castrado por dentro. Um parasita protozoário chamado monocistes adora morar nas suas vesículas seminais. O que ele come? Seus espermatozoides. Ele devora seus gametas antes de você usá-los. Você passa por todo o calvário de produzir muco, se colar em outro verme e correr risco de morte na superfície, só para descobrir que você é geneticamente um zumbi. Você continua vivo, comendo terra, mas sua linhagem já acabou porque um micróbio comeu seus filhos dentro das suas próprias bolas. Ok, você achou que ser pai e mãe ao mesmo tempo era o auge da complexidade? Espere até descobrir que seu corpo serve de barriga de aluguel para outras espécies e ninguém te pediu permissão. O fardo da fêmea. Para você ganha um toque de filme de terror corporal com a mosca de aglomerado, Polenia rudis. Essa mosca não quer te comer de fora para dentro. Isso seria muito vulgar. Ela põe os ovos no solo e as larvas, quando nascem, têm uma missão única na vida: achar você. Elas rastreiam seu cheiro na escuridão. Quando a larva te encontra, ela não bate na porta. Ela perfura sua cutícula, sua pele respiratória e entra no seu corpo. A partir desse momento, você não está mais sozinho, você carrega um passageiro e ele está com fome. A larva se instala nos seus tecidos e começa a se alimentar. Mas ela não é estúpida, ela é sádica. Se ela te matasse agora, a carne apodreceria e ela morreria. Então ela faz uma cirurgia seletiva. Ela começa a comer seus tecidos não vitais, evitando os órgãos principais e o cordão nervoso. Ela precisa de você vivo, rastejando e processando terra para manter a casa aquecida e o jantar fresco. Você continua vivendo sua vida patética, comendo terra e fugindo da luz, sem saber que está sendo consumido lentamente. A larva espera o momento certo. Quando ela está pronta para virar pupa, ela para de ser educada e devora seus órgãos vitais. Você morre no subsolo e do seu cadáver oco nasce uma mosca saudável. Você não foi pai nem mãe, você foi o almoço de um parasita que usou sua pele como saco de dormir e buffet. Mas mesmo quando você tenta se reproduzir por conta própria, o custo é altíssimo. Fabricar aquele anel de albumina para o casulo exige uma energia que você não tem. Você precisa comer o dobro de terra, processar o dobro de pedra, correndo o risco de exaustão total. E para quê? Para depositar seus ovos num mundo que trata seus filhos como petisco de bar. Formigas, besouros e centopeias invadem o casulo, fungos penetram a casca. A taxa de mortalidade infantil da sua espécie é avassaladora. Você gasta sua vida inteira fugindo da morte, só para gastar sua preciosa energia criando filhos que vão morrer na primeira semana. O fardo de ser a fêmea ou a parte feminina do seu corpo confuso é esse: ser uma fábrica de vida que trabalha no prejuízo, sustentando parasitas que te comem por dentro e filhos que morrem do lado de fora. Cara, mas olha, você é um buffet livre, sério. Olhe pra você, proteína pura, úmida, sem osso, sem casca, sem veneno e lenta. O mundo inteiro quer te comer: pássaros, sapos, besouros, tatus. Você é o lanche oficial da natureza. Mas você tem inimigos que transformam sua morte em um filme de terror nível profissional. Vamos falar do seu pesadelo número 1, o verme cabeça de martelo, a planária do gênero Bipalium. Esse bicho parece uma massinha de modelar achatada que ganhou
vida só para te odiar. Ele rastreia seu rastro de muco quimicamente. Você não consegue se esconder. Quando ele te alcança, ele se enrola em você num abraço pegajoso. Algumas espécies soltam uma neurotoxina potente, a mesma do baiacu, que te deixa paralisado, mas consciente. Aí vem a parte nojenta. A planária não tem dentes para te morder. Ela põe a faringe para fora da boca e vomita enzimas digestivas direto na sua pele. Ela não te come, ela te derrete. Você é liquefeito vivo, transformado numa sopa de minhoca que o predador bebe de canudinho. Você assiste ao seu próprio corpo virar mingau enquanto está preso e paralisado. É uma morte por dissolução química no meio da terra. Se você escapar da liquefação, tem a toupeira. Ela é o monstro subterrâneo. Ela é cega, rápida e faminta. Você desenvolveu um reflexo de pânico específico para ela. Seus sensores de vibração captam a pressão da terra quando ela escava. Se você sente isso, você corre para a superfície. É o seu único plano, sair do chão. E quem sabe disso? Todo mundo. Humanos enfiam estacas na terra e esfregam metal nelas para fazer o solo vibrar igual a uma toupeira. Worm grunting. Você em pânico sai do chão achando que vai morrer e dá de cara com um pescador. Tartarugas batem as patas no chão para imitar a vibração. Gaivotas sapateiam na grama. Todo mundo aprendeu a hackear seu sistema de medo. Seu reflexo de sobrevivência virou um botão de servir jantar para predadores inteligentes. E claro, tem o sol, o inimigo silencioso. Você sai na chuva achando que está seguro, migrando pelo asfalto molhado, mas a chuva para, o sol sai. Você não tem pernas para voltar rápido para a terra, a água evapora, o asfalto esquenta, a luz UV começa a paralisar seus músculos. Você sente sua pele secar, sua respiração travar. Você morre colado no chão, cozido e asfixiado ao mesmo tempo. A centímetros da salvação, transformado em carne seca para formigas. Mas, incrivelmente, você sobreviveu. Você não foi liquefeito pela planária, não foi devorado pela toupeira e não secou no asfalto. Você chegou à velhice em laboratório protegido e mimado. Você poderia viver uns 4 ou 8 anos. Na natureza, isso é uma lenda urbana. Sua velhice é apenas um período extra de sofrimento estatístico. E o pior é que você sente tudo. A ciência moderna descobriu que você não é um robô biológico insensível. Você tem nociceptores e seu corpo produz opioides naturais quando você se machuca. Isso significa que você tem a química cerebral da dor, aquele anzol rasgando sua boca, aquele pássaro puxando seu corpo até arrebentar. Você sente sua vida não é só reflexo automático, é uma experiência sensorial de tortura contínua. E aqui entra a sua maior mentira de marketing, a regeneração. Todo mundo acha que se cortar uma minhoca ao meio, viram duas felizes. Mentira cruel. Se cortarem sua cabeça ou perto dos órgãos vitais, você morre. Na melhor das hipóteses, se cortarem só o rabo, a parte de trás morre e a da frente vira um amputado em convalescença. Você não se multiplica, você apenas sobrevive mutilado. Regenerar custa caro. Você gasta uma energia absurda que deveria usar para viver, tentando refazer um pedaço de carne que provavelmente vai ser comido de novo. A regeneração não é um superpoder, é uma dívida biológica impagável que te deixa fraco e vulnerável enquanto você tenta consertar o inconsertável. E se a sua decadência física não bastasse, agora você tem concorrência desleal. Chegaram os seus primos distantes da Ásia, as minhocas saltadoras, amintas. Se você é um trator velho e lento, elas são carros de corrida movidos a energético estragado. Elas são frenéticas, se debatem, pulam e soltam o rabo se alguém encosta nelas. Elas não cavam galerias profundas e úteis como você. Elas vivem na superfície e devoram a matéria orgânica numa velocidade insana. Onde elas passam, o solo vira uma borra de café solta e seca. Elas destroem o habitat que você demorou a vida inteira para construir. Sua velhice é assistir o seu bairro ser gentrificado e destruído por uma gangue de minhocas hiperativas que comem toda a comida antes de você chegar. Seu corpo sente o peso dos anos. Suas cerdas, os ganchinhos microscópicos que você usa para ter tração na terra, estão gastas. Você escorrega no próprio
próprio túnel. Seus anéis musculares estão flácidos. Empurrar a terra exige um esforço que você não tem mais. Você é um arado vivo que perdeu o fio. Você passou a vida inteira enriquecendo o solo, reciclando nitrogênio e fósforo para as plantas crescerem lindas lá em cima. E qual é a sua recompensa? Nenhuma. O mundo vegetal floresce às custas do seu trabalho escravo, enquanto você apodrece no subsolo, cercado por predadores, parasitas e parentes invasores que fazem o seu trabalho mais rápido e de um jeito pior. Mas vamos ser honestos, de todas as suas desgraças, a mais famosa é virar isca. Mas você já parou para pensar por que o humano escolheu você? Não é só porque você é fácil de achar, é porque a sua biologia reage à tortura de um jeito que os peixes acham irresistível. Você não é apenas comida, você é um simulador de presa perfeito. Tudo começa com o seu corpo mole. Quando o anzol te perfura, você não morre na hora. Seu sistema nervoso, com aqueles axônios gigantes de fuga, entra em curto-circuito. Você começa a se contorcer freneticamente. Para você, isso é uma convulsão de dor e pânico. Para o peixe, essa dança macabra é o gatilho visual de comida viva e vulnerável. A sua agonia é o marketing do pescador. O humano conta com o seu sofrimento para atrair o jantar dele. Além disso, tem a química. Quando sua pele é rasgada pelo metal, você vaza fluidos corporais cheios de aminoácidos livres. Na água, isso cria uma nuvem de cheiro que funciona como um sinal de neon para o olfato dos peixes. Você é um pacote completo? Tem o movimento do pânico e o cheiro de sangue fresco. O humano usa sua própria fisiologia contra você, transformando seus mecanismos de defesa em um farol que grita "me coma" para todo o lago. E de onde veio essa tradição de te torturar? Não é uma invenção moderna. Humanos fazem isso desde que amarraram o primeiro osso num fio de cabelo. Eles observaram a natureza e aprenderam a hackear o seu cérebro primitivo. Eles notaram que você foge para a superfície quando sente a vibração de uma toupeira cavando. Então, o que o humano fez? Inventou o worm grunting, ou encantamento de minhocas. Eles enfiam uma estaca de madeira no chão e esfregam uma barra de ferro nela. O som produz uma vibração grave, idêntica à de uma toupeira gigante e faminta. Você, no subsolo, entra em pânico total. Toupeira fuga, você corre para a superfície para salvar sua vida e dá de cara com um balde. É um golpe psicológico baixo. Eles usam seu instinto de sobrevivência para te capturar. Hoje, isso virou indústria. Você não é caçado no quintal. Você é criado em fazendas de isca, alimentado com lixo orgânico para ficar gordo e suculento, e depois embalado vivo em potes de isopor com terra úmida. Você é vendido em máquinas de venda automática em postos de gasolina, como se fosse refrigerante. Sua vida inteira de engenharia de solo, de reciclar nutrientes e sustentar o planeta, termina rotulada como isca viva, pote pequeno, R$ 15. Você não é um animal para eles, você é munição descartável feita de carne. Então é isso, o fim da linha. Você sobreviveu ao canibalismo no berçário, às toupeiras cegas, às planárias que derretem carne e aos parasitas que comem seus órgãos. Você processou toneladas de terra, reciclou o planeta inteiro e manteve a agricultura funcionando. Você espera um final digno, talvez morrer de velhice no seu túnel. Esqueça, seu fim será brutal e público. Sua morte mais icônica virou até ditado motivacional para humanos. Deus ajuda quem cedo madruga. Para o pássaro, é uma lição de moral sobre acordar cedo. Para você, é um filme de terror gore. O tordo, o sabiá ou a galinha te veem colocando a pontinha da cabeça para fora para puxar uma folha. Eles não bicam educadamente, eles mordem e puxam com violência. O seu reflexo de pânico dispara. Você trava suas cerdas, aqueles ganchinhos na pele, na parede do túnel, resistindo com toda a força dos seus anéis musculares. Começa um cabo de guerra grotesco. O pássaro puxa para cima, você puxa para baixo, seu corpo estica até o limite da elasticidade biológica. Você sente seus tecidos rasgando, seus nervos gritando. Muitas vezes a física vence a biologia. Você arrebenta no meio, metade de você fica no buraco, morrendo de infecção e choque. A outra metade vai ainda se contorcendo para o papo do passarinho. Você não é um mártir do solo, você é apenas o café da manhã elástico de alguém mais bonito que você, mas talvez
talvez você escape do pássaro e viva na cidade. E aí você encontra o seu fim mais moderno e patético, o asfalto. Quando chove, você sai do solo. Talvez para migrar mais rápido, talvez fugindo da água, embora você aguente dias submersa. O problema é que você rasteja para o concreto ou para a calçada. Enquanto está chovendo, tudo bem. É uma super estrada úmida, mas a chuva para, as nuvens abrem, o sol sai. E aqui sua biologia te trai de vez. Você não tem pigmentação para te proteger. A radiação ultravioleta, UV do sol, não te queima devagar. Ela causa uma reação fototóxica imediata. Seus músculos paralisam. Você tenta voltar para a terra, que está a centímetros de distância, mas seu corpo não responde. Você entra em convulsão no meio da rua. A água evapora, sua pele, que precisa ser úmida para respirar, começa a virar pergaminho. Você morre asfixiado e desidratado ao mesmo tempo, colado no chão quente. Você vira aquele fiapo seco, marrom e crocante na calçada que as pessoas pisam sem nem notar. Afinal de contas, por que é terrível nascer como uma minhoca? Porque nascer como lumbricina é ser um tubo digestivo com ansiedade crônica. É trabalhar como escravo para fertilizar o mundo, sem olhos para ver o resultado, vivendo no escuro e comendo terra, só para terminar arrebentado no meio por um passarinho ou secando como uma casca inútil na calçada. Você é o intestino do planeta e ninguém respeita o intestino.